Nesta manhã de quinta-feira, 21 de março, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, nos aproximamos do fim desta nossa caminhada quaresmal. Nesses últimos dias, estamos escutando o Evangelho de São João e hoje o capítulo 8, dos versículos 51 a 59, onde Jesus vai se revelando. E Jesus se revela como palavra e dirige esta palavra aos judeus: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Isso foi a gota d'água para que os judeus ficassem mais ainda com esta vontade de matar Jesus, de acabar com ele. No final desta página do Evangelho, os judeus pegaram pedras para atirar em Jesus. Então os judeus disseram que agora sim eles sabiam que Jesus era mesmo um demônio. Por quê? Porque falava de guardar a sua palavra. Se alguém guardar a sua palavra, jamais verá a morte. Temos que entender, queridos ouvintes, ainda ontem nós falávamos isso. Jesus se revelava como a verdade do Pai. Mas eu dizia que Jesus se revelou também como vida, como caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aparece mais adiante no Evangelho esta palavra, eu sou. Então, Jesus se revelou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje Jesus se revela como vida.
Porque Jesus é a palavra do Pai. Quem guardar esta palavra, quem guardar a vida, vida terá. Não é assim? Hoje é mais fácil da gente entender isso. Fico imaginando a confusão na cabeça dos judeus, né? De todo aquele povo que era uma novidade. Mas aqui, quem guardar esta palavra, a palavra do Pai, é o próprio Jesus Cristo, jamais verá a morte. E aí os judeus, então, para dizer que eles estavam corretos, não é? Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. E aí eles questionam se ele é maior do que Abraão, que morreu, também os profetas. Jesus vai se revelando o rosto de Deus, o amor de Deus, a vida que tem em Deus, que é uma vida para sempre. Acolher a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, é ter vida eterna. Jesus se revela como vida eterna. Por quê? Porque jamais verá a morte. Mas Jesus continua este diálogo, esta discussão com os judeus, com os questionamentos que eles faziam para Jesus. E Jesus diz que eu conheço o Pai, vocês não conhecem. Vocês estão dizendo que Deus é vosso Pai, mas vocês não o conhecem. Eu o conheço, porque, claro, Jesus veio da parte de Deus e por isso ele conhece o Pai. Então, Jesus diz aos judeus que Abraão exultou por ver esse dia e ele o viu e se alegrou. Aí a confusão na cabeça dos judeus foi maior ainda, pensando que Jesus fosse um ser humano comum. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nos revela o credo niceno-constantinopolitano. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas eles enxergavam só como homem. E por isso, quando Jesus diz que conheceu Abraão, aí a confusão na cabeça foi maior ainda, né? E os judeus dizem, mas nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Então Jesus tenta revelar a eles que ele é eterno, que ele é Deus, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que ele é a palavra eterna do Pai. E Jesus diz então, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Deus se revela como eu sou. E a partir de aí, eles pegaram pedras para apedrejar Jesus. Queridos ouvintes, quem não acolhe esta palavra, que é o próprio Jesus Cristo, ele que se revelou como vida, quem não acolhe esta palavra vai caminhando para a morte. Os judeus não quiseram, não puderam, não conseguiram acolher esta palavra. E por isso esta página do Evangelho termina assim. Eles pegaram pedra para apedrejar Jesus. Quem não acolhe esta palavra, que é a palavra de vida, caminha para a morte. Quem não acolhe esta palavra, age como os judeus. Querem pegar pedra, querem apedrejar, querem matar, querem levar à morte. Vamos pedir ao Senhor no dia de hoje, nesta quinta-feira. Toda quinta-feira recordamos também a instituição da Eucaristia.
Pedir ao Senhor nesta quinta-feira que seja Ele vida na nossa vida, que seja Ele força na nossa força. E assim nós poderemos continuar esta caminhada, acolhendo a palavra de Deus que é o próprio Jesus Cristo. Jesus, a palavra eterna do Pai. Acho que vou colocar assim como título na meditação. Ontem eu coloquei Jesus, a verdade do Pai, e hoje vou colocar Jesus, a palavra eterna. Isso que nós precisamos pedir no dia de hoje, acolher esta palavra de Deus. É Deus que se revela, Deus Pai se revela em Deus Filho, pela ação do Espírito Santo. Nós iniciamos este programa de hoje rezando, pedindo com a oração do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que deve conduzir o nosso dia, fazendo com que os nossos planos vão se ajustando com os planos de Deus. Assim, configurando a nossa vida com a de Jesus, nós teremos também vida eterna. Quem acolhe a minha palavra jamais verá a morte. Por quê? Porque Ele é palavra, é vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não deixe de compartilhar este vídeo, de compartilhar o link do canal, pedindo também os seus amigos, o seu grupo, para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e, quem sabe, um comentário. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo ilumine a sua vida, os seus afazeres no dia de hoje. Assim seja. Amém.